Características do reino de Cush. Nesse slide nós temos aí 4 características diferentes, né? A escolha do rei, Candace, a mulher na política, economia e sociedade e a sociedade cuxita. Vamos ao primeiro tópico, a escolha do rei. Os cuxitas escolhiam seu rei de um modo original. Inicialmente, os líderes das comunidades votavam naquele que consideravam mais preparado para o cargo de rei. Em seguida, lançavam sementes ao chão para perguntar ao Deus da cidade se a escolha foi acertada. Em caso de confirmação, o Deus, realizava uma festa que terminava com a coroação do novo rei. Na página 147 do livro de vocês, tem uma atividade do Dialogando. Compare. Quanto ao modo de escolha do rei, o reino do Egito e o reino de Cush. No caderno vocês responderão essa atividade. O que vocês vão fazer? Comparar como que era escolhido o rei no Egito e como que era escolhido o rei no reino de Cush. Ok? O rei tinha uma guarda permanente para protegê-lo e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe de tesouro, o escriba-mor e o comandante militar. No reino de Cush, o ofício de militar era valorizado, o que era de se esperar, tendo o poderoso Egito como vizinho, né? Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes, seja para defender-se deles, seja para atacá-los. Segundo tópico, Candace, a mulher na política. As mulheres ocupavam posições importantes no reino de Cush, como no Egito. Tá? As mulheres elas eram extremamente importantes. Várias sociedades egípcias tinham mulheres como rainhas, tá? Que estavam à frente do Estado. Hoje, as pessoas se admiram quando uma mulher ganha para ser presidente, quando ganha para entrar como prefeita, governadora. Mas, na realidade, a mulher ela já era valorizada nos tempos antigos. Tá? Isso se perdeu ao longo do caminho, né? Pelo preconceito, pelo machismo. Aos poucos, né, elas perderam alguma parte do espaço que hoje elas retomaram. A mãe do rei, por exemplo, recebia o título de senhora de Cush, ou Candace. Quando seu filho se casava, ela adotava a esposa do filho como sua própria filha. Assim influenciava o governo tanto por meio do filho como da nora. Candace é um título que deriva da palavra meroíta, kitike, e significa rainha-mãe. Tá? As mulheres eram muito importantes nesse período. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e no controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro ajudam a explicar a prosperidade do reino de Cush, bem como sua longa vida. Terceiro tópico, economia e sociedade. Enquanto a capital foi Napata, a principal atividade econômica dos cuxitas era a pecuária. Né? Eles criavam animais como cabritos, cabras, burros, ovelhas, bois, cavalos, usados sobretudo no transporte de produtos. A riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Quanto mais animais ele tivesse, mais rico ele seria. Em 330 a.C., com a mudança da capital para Merói, onde as chuvas eram mais regulares, houve aumento da área de terra irrigada e expansão da agricultura. As plantas mais cultivadas por eles, inicialmente, foram trigo, cevada e sorgo. Na página 149, tem uma explicação sobre o sorgo. Né? Sorgo, cereal africano rico em proteínas. Originário da África, provavelmente da Núbia, o sorgo é um cereal rico em proteínas. É parecido com o milho, mas tem os grãos menores. Atualmente, alguns tipos de sorgo são usados somente na alimentação de animais como bois, carneiros e camelos. Outros tipos, como o sorgo bicolor, são utilizados também na alimentação das pessoas. O sorgo também é empregado na fabricação de barras de cereais, farinha, álcool, entre outros. O Sudão e o Sudão do Sul, países africanos cujos territórios correspondem aproximadamente
ao da antiga Núbia, estão hoje entre os maiores produtores mundiais de sorgo. O Brasil, onde o sorgo foi introduzido para servir de ração para o gado, também vem se destacando na produção desse cereal africano. Os estados brasileiros onde as plantações de sorgo estão em expansão são Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Inicialmente, os cuxitas retiravam a água do rio Nilo para suas plantações usando o chadufe. Chadufe é um sistema de você levantar a água. Né? Tem fotos representando esse chadufe na página 149. É um artefato utilizado também pelos egípcios. Posteriormente, graças à habilidade de seus carpinteiros e ferreiros, os cuxitas passaram a retirar a água do Nilo com a sáquia, um dispositivo movido por animais, bois e camelos, e conectado a 2 rodas de água. Os animais eles ficavam rodando em volta e puxando a água. Tá? Temos também a parte de mineração, artesanato e comércio, né, dentro da economia aí. O solo cuxita era riquíssimo em metais, como o ouro e o ferro, e pedras preciosas, como o rubi, que é uma pedra preciosa, né, de cor vermelha. Escavações recentes em Merói revelaram templos e muros folheados a ouro. Calcula-se que Cuxi chegou a produzir a espantosa quantia de 1.600.000 quilos de ouro, um dos maiores produtores de ouro do mundo antigo. Os governantes cuxitas exerciam um rígido controle sobre a extração e o comércio de minérios, garantindo com isso seus rendimentos e seu poder. O ouro cuxita era usado no comércio do Egito e com Roma também. Gente, todas essas civilizações antigas elas estavam entrelaçadas, tá? A gente vai estudando uma a uma, mas elas viviam o mesmo momento ali e elas trocavam mercadorias, trocavam informações, cultura, tá? Quanto ao ferro, é provável que Merói tenha sido o lugar com base no qual se difundiu o conhecimento da fundição e do manuseio desse metal na África. Fundição é o quê? Nada mais nada menos que você trabalhar esse ferro, transformá-lo em outros objetos. Entre os artesãos cuxitas destacavam-se os ferreiros, os marceneiros, que fabricavam camas, cadeiras, porta-joias, os tecelões, que faziam tecidos de linho e de algodão, os ceramistas e os joalheiros. O artesanato cuxita tinha acabamento refinado, desenhos atraentes e originais, tornando-se conhecido nas regiões vizinhas. No livro de vocês tem alguns exemplos desses artefatos na página 150. Boa parte do artesanato cuxita era vendido para outras regiões do mundo antigo. Merói ficava na encruzilhada, por onde passavam caravanas de comerciantes carregados de produtos provenientes de vários pontos da África. De Merói, as caravanas cuxitas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo rio Nilo até o Egito. Essa rota fluvial, pelos rios, né, era a mais importante do Nordeste africano na época. Para proteger esse volumoso comércio, os reis cuxitas construíam fortalezas ao longo das rotas comerciais, né, com guardas para tomar conta, para que nada fosse prejudicado. Os cuxitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e pele de leopardo. E da terra dos faraós eles compravam sobretudo vasos, pérolas, papiro. Papiro era muito importante nesse período. Como último tema aí, né, das características, temos a sociedade cuxita. É pouco ainda o que se sabe sobre essa sociedade. A camada dirigente era formada pelo rei e sua família, pelos nobres, que ocupavam altos cargos do funcionalismo, e pelos sacerdotes. Os agricultores e os criadores de gado, que eram pessoas livres, formavam a maioria da população meroíta. As camadas intermediárias eram constituídas por artesãos, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Não se sabe ao certo as razões do declínio, né, do reino de Cuxi. Não se tem ainda documentos que provem como foi que esse reino acabou. Provavelmente os cuxitas perderam para outro povo o controle das rotas comerciais, uma das bases de sustentação do poder cuxita. Né? Eles estavam baseados no comércio. Se eles perdessem isso, a sociedade aí minguaria.
O que se pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, Cush foi empobrecendo. As pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas, e o número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante, ou seja, o comércio também diminuiu. No ano de 330, o reino de Cush foi conquistado por um outro reino africano, o de Axum, situado no norte da atual Etiópia. Não tem aí os dados de como ele foi minguando, né? Sabe-se aí dessa conquista, mas também fica-se, né, no ar ainda, né, as informações sobre esse reino, que só serão descobertas efetivamente quando todos os documentos encontrados forem decifrados. Sudão e Sudão do Sul. O território onde se desenvolveu a civilização núbia é ocupado hoje por dois países, como já foi falado, o Sudão e o Sudão do Sul, como apresenta nos mapas que tem, né, nesse capítulo. Na página 153, nós temos um texto, Sudão do Sul, independente e vulnerável. Vocês lerão esse texto da página 153 para que possam fazer as atividades solicitadas. Agora vocês irão copiar os slides dos dois vídeos em seu caderno. Vou explicar cada tópico usando suas próprias palavras, tá? Use como apoio o livro de história, tá? O capítulo 6, e as explicações contidas aqui nos vídeos. Faça as atividades da página 153, depois envie uma foto para o nosso grupo com as atividades já concluídas.